Volume de sólidos geométricos. De modo prático, o volume de um sólido geométrico é a medida da região do espaço limitada por sua superfície. Então, vamos ver aqui alguns sólidos geométricos e as fórmulas para calcular o volume. Primeiro, cubo. Vamos entender aqui o cubo. O cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida. Então, é só multiplicar as três dimensões do cubo. A base vezes a altura vezes a largura. Como elas têm a mesma medida, vai ser o mesmo valor elevado ao cubo. Ó. Vamos supor que cada lado desse aqui vai valer 3. O volume vai ser igual a 3 elevado ao cubo. 3 ao cubo. Que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a unidade de medida vai ser também ao cubo. Se for centímetros, vai ficar centímetros cúbicos. O paralelepípedo é do mesmo. A fórmula é multiplicando igual ao cubo. A diferença é porque o cubo, as medidas são iguais, então é só elevar a medida ao cubo. Multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Já o paralelepípedo, a gente vai multiplicar as dimensões, ó. Base vezes altura vezes largura. Só que essas medidas elas não são iguais, né? Elas são diferentes. Mas é só multiplicar também. Olha aí este exemplo. O volume de um cubo de aresta 5 centímetros é em centímetros cúbicos, então é só multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125 centímetros cúbicos. Letra B. Olha este outro exemplo. Uma indústria possui um reservatório para armazenamento de grãos na forma cúbica, como mostra a figura abaixo. O reservatório está com 50% de sua capacidade total. Quantos metros cúbicos de grãos ainda podem ser armazenados nesse reservatório? Então, é um cubo, é só pegar a medida da aresta e elevar ao cubo. Nesse caso, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Mas notem que ele fala que está com o reservatório, ele está com 50% da sua capacidade total. 50% representa a metade. Então, qual é a metade de 27? Vai ser a letra C, 13,5. Coloquei aqui algumas mensagens para vocês. Ó. Quando você está naquela aula chata e não aguenta mais esperar ela acabar, quem se identifica aí com essa frasezinha? Olha a outra. Eu na aula de matemática sem entender nada, pensando no rumo da minha vida. Vamos continuar. Ah, não, ainda tem outra aqui. Você sabe o que fala o livro de matemática para o livro de história? Não me venha com história que eu já estou cheio de problemas. Ó, continuando agora, prisma. Prisma é esse sólido geométrico que as faces laterais são retangulares. E ele tem duas bases, a base de baixo e a base de cima. Ó. Eu risquei aí. Para calcular o volume do prisma, é só calcular a área da base e depois multiplicar pela altura do prisma. Agora, tem que ter cuidado na área da base, porque a base do prisma ela pode mudar. Nesse caso aí é um hexágono, tem 6 lados, mas tem prisma, que a base pode ser triângulo, pode ser, no caso, quadrado, losango, pentágono. Então, tem que saber calcular a área de cada uma dessas figuras, porque aí calcula a área da figura, da base, e depois multiplica pela altura. O cilindro do mesmo jeito, a área da base vezes a altura. A diferença é porque no prisma as bases podem mudar, né? Pode vir losango, pode vir triângulo, já o cilindro não.
sempre vai ser um círculo, ó. A base, aí tem aqui a base de cima, né? A base de baixo, duas bases. E para calcular a área do círculo, é só colocar πr ao quadrado. Depois que calcular a área do círculo, multiplica pela altura. Pirâmide. Já a pirâmide, as faces laterais são triangulares. A base, no caso, só tem uma base, mas é igual ao prisma. Essa base pode mudar. Nesse caso aí é um hexágono, mas pode vir uma base pentagonal, uma base triangular, uma base quadrada. E a fórmula é a área da base vezes a altura, só que divide por 3, certo? Já o cone, também do mesmo jeito da pirâmide, a fórmula, a área da base vezes a altura e divide por 3. Só que o cone, a base, é um círculo. Então, é só fazer πr ao quadrado, que é a fórmula do círculo, de calcular a área do círculo, vezes a altura e divide por 3. E por último aqui a esfera. A fórmula da esfera é essa expressão aqui, ó. É essa expressão do volume da esfera. 4 vezes π vezes r ao cubo e divide por 3. Aí outra mensagem, quando você está triste, escuta música triste porque negativo vezes negativo dá positivo. Aí matemática até na sofrência de vocês. Quando finalmente eu entendo os exercícios de matemática, aí a cabecinha fumaçando. Vamos para os exemplos aqui, ó. Observe abaixo o desenho de um reservatório no formato de um cilindro circular reto que contém água até a metade de sua altura. Nesse desenho, as medidas indicadas correspondem às dimensões internas desse reservatório. Qual é o volume da água contido nesse reservatório? Então, é cilindro. A fórmula é área da base vezes a altura. A base é um círculo. Então, a fórmula é πr ao quadrado. O raio é essa medida aqui, do centro do círculo até o contorno. Nesse caso é 1. Notem que as alternativas, elas estão com π. Então, não precisa transformar π para igual a 3,14, não. Só se a questão, nas alternativas, estivesse os números com os números sem o π. Aí precisa transformar, nesse caso não precisa. Então, volta aqui para o cálculo da área. π ao quadrado, ou πr ao quadrado, r é 1, 1 ao quadrado é 1. E vou repetir o π. Então, essa é a área da base. Esse 1 na frente do π não precisa. Então, a área da base vai ser só o π. Agora, vou multiplicar pela altura. A altura é 3. Então, π vezes 3 fica 3π. Aí, cuidado, porque tem aqui a resposta, ó, 3π. A letra C, mas não é. Por que não é? Porque está dizendo aqui que ele está só até a metade, ó. Contém água até a metade de sua altura total. Qual o volume de água contido nesse reservatório? Então, a metade de 3 é 1,5. Então, vai ser letra A. Pronto, tem aqui. Gabriela gastou 34 centímetros de fita para envolver uma caixa conforme a figura a seguir. Com esses dados, podemos afirmar que o volume da caixa é... Então, nós temos aqui, para calcular o volume, eu tenho que multiplicar as 3 dimensões. Eu já tenho aqui o 6, o 2 e falta essa medida aqui. Mas eu sei que o comprimento dessa fita preta para enrolar essa caixa desse formato aí é 34 centímetros. Então, nós vamos somar tudo aqui e vamos descobrir quanto é que falta para completar essa medida aqui, ó, dos dois lados. Então, vamos começar aqui. Eu tenho aqui 6, mais 6 embaixo, que não aparece.
Estou colocando aqui no cantinho. 6, 2 da altura e 2 do outro lado. Total dá 6 mais 6, 12, 13, 14, 15, 16. Já tenho 16. Agora vamos para essa outra parte aqui, ó. 6 aqui do lado, mais 6 do outro, forma 12. Agora temos que descobrir quanto é que falta para essa medida aqui, ó. Então, vamos lá. 16 mais 12 dá 28. E 34 menos 28 fica 6. Só que aí são dois lados. Então, esse 6 dividido para 2 dá 3. Então, esse ladinho aqui é 3 e o ladinho lá de trás também é 3. Agora é só multiplicar. 6 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, essa é a resposta. Então, tenham todos aí um bom dia. Em tempos tão árduos de afeto, qualquer borrifinho de amor refresca a alma. Beijos e boa prova.